gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho segundo o relato do apóstolo João. Por isso também eu convido você a abrir no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Passamos a leitura desse único verso. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nessa noite nós estamos aqui diante da Sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que alimenta a nossa alma, que nos corrige, que nos consola, que nos exorta, que nos ensina, que revela quem o Senhor é. Se não fosse pela Sua palavra, nós não o conheceríamos, ó Deus, porque ela é a revelação do Senhor. Porque ela é a Tua revelação da Sua vontade, da Sua palavra, do Seu plano, de quem o Senhor é. Nas linhas dessa Escritura nós encontramos essas verdades. Por causa disso nós pedimos ao Senhor nessa noite, pela iluminação e ajuda do Teu Espírito, porque nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer. E por isso nós pedimos que o Senhor trabalhe em nosso favor nessa noite, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos ensinando conforme a Tua boa vontade. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, como a Tua igreja, atentos à Tua voz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho singular e maravilhoso. O Evangelho de João, ele é um evangelho especial. Não que ele seja melhor do que os outros evangelhos, porque todos esses evangelhos, eles são apenas um relato sobre a perspectiva desses evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês provavelmente já devem ter ouvido que Marcos é o primeiro evangelho, e os demais evangelistas, Mateus e Lucas, beberam de Marcos e de outras fontes para escreverem os seus relatos também. E por isso nós temos uma similaridade muito grande entre esses três evangelhos, e por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que se complementam, evangelhos que nós temos histórias que trazem uma coesão para a mensagem como um todo do evangelho. E muitos deles são escritos sob perspectivas diferentes, por causa que o público dessas pessoas eram públicos diferentes. Mas o Evangelho de João, ele não se enquadra no Evangelho sinótico, porque João ele tem uma característica peculiar de apresentar Jesus sob uma perspectiva exclusivamente divina. Não que ele não ressalte a humanidade de Jesus, mas ele tem como objetivo apresentar Jesus como esse que não somente é homem, mas que é Deus. É por isso que nós temos no Evangelho de João aqueles 7 milagres que foram selecionados por João, os 7 milagres do Eu Sou, aonde Jesus, quando ele realiza esses milagres, ele diz, eu sou, fazendo uma identificação direta dele com o mesmo nome pelo qual Deus se revela para Moisés na sarça ardente, quando ele se identifica como o Eu Sou, o Yahvé, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então quando Jesus realiza esses milagres, ele diz eu sou, ele estava dizendo que ele é coigual com Deus, coexistencial, que ele possui todos os atributos de Deus, que ele não é em nada distinto de Deus, porque ele é Deus, plenamente Deus.
E João começa isso no capítulo 1, quando ele começa dizendo: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por meio desse verbo, e nada do que foi feito teria sido feito se não fosse feito por meio desse verbo pelo qual ele apresenta, que é Jesus. Então todos esses milagres onde ele apresenta: eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a videira, eu sou, ele está mostrando que ele de fato é Deus para nós. E por isso João mostra para nós essa característica tão peculiar de apresentar, uma predileção nos seus escritos de apresentar a pessoa de Jesus e também a sua obra. Ele faz isso também nas suas cartas, como em 1ª, 2ª e 3ª João. Só que em 1ª, 2ª e 3ª João ele apresenta Jesus como de fato humano, porque lá para aqueles leitores o problema não era a divindade de Jesus, o problema era a humanidade, porque lá eles estavam negando a humanidade. Nós temos também Apocalipse, que é a autoria de João. E em todos os seus escritos nós vemos que ele tem essa predileção pela pessoa e pela obra de Jesus. Mas nós também notamos uma coisa, e é por isso que ele é chamado também como um apóstolo do amor. Ele foi aquele discípulo que esteve dentro do círculo mais íntimo ali com Jesus, junto com Pedro e Tiago. E depois de Tiago, um dos 12 que foi escolhido, ter sido morto, e Tiago, o irmão de Jesus, ter substituído Tiago, o discípulo, então ele se torna, juntamente com Pedro e esse Tiago, os pilares da igreja, como nós vemos no livro de Atos. Ele foi chamado, como ele mesmo se auto-identifica nesse mesmo evangelho, de o discípulo amado de Jesus, porque ele era tão íntimo de Jesus, que a Bíblia vai dizer que ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. Alguns dizem que isso era devido ao vínculo familiar que ele tinha, conforme nós podemos notar algumas referências cruzadas da Escritura, que não dá tempo de nós abrirmos e lermos. João possivelmente era primo de Jesus, porque Salomé era irmã de Maria, a mãe de João e também de Tiago. E por isso ele é chamado de apóstolo do amor, porque as principais ou as declarações mais impactantes a respeito do amor nós encontramos nos escritos de João. Na semana passada, por exemplo, nós falamos um pouco aqui sobre aquela expressão de que Deus é amor, e então nós vimos que essa expressão, em primeiro lugar, não tem a ver com o fato de Deus nos amar, mas com o fato de Deus amar a si mesmo, porque Deus vive em uma relação de amor. Ao dizer que Deus é amor, ele está falando aquilo que Deus sempre foi, não aquilo que Deus veio a ser, mas aquilo que ele sempre foi, porque ele sempre viveu em uma comunhão eterna e perfeita, em um relacionamento de amor entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito, de modo que antes de todas as coisas virem à existência, Deus estava completamente satisfeito, o Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito amando o Pai, o Espírito amando o Filho e vice-versa. E nós expressamos aqui no domingo passado que essa é um relacionamento, como nós afirmamos, de uma doutrina chamada pericorese, de uma dança eterna que existe dentro da Trindade, aonde não é uma relação estática, mas dinâmica, como uma ciranda, onde um está no centro e os outros giram ao redor desse, e depois troca e o outro vai para o centro. E nós encontramos isso na Escritura, quando nós vemos o Pai honrando o Filho dizendo que ama o Pai e faz as obras que o Pai o enviou para realizar. Quando ele fala que agora que ele já glorificou o Pai na terra, chegou o momento do Pai glorificar ele na eternidade, antes que houvesse o mundo, como ele sempre teve. Então nós vemos que essa expressão, em primeiro lugar, de que Deus é amor, é uma implicação sobre a natureza de Deus. Deus é amor, mesmo que ele não nos ame. Ele se basta, ele se completa, ele é independente, ele não precisa de nós, mas somos nós quem precisamos dele. E nós só amamos porque ele também compartilhou amor conosco. E a implicação teológica por detrás dessa verdade é que nós, com base nisso, então devemos viver em amor uns com os outros. Mas hoje eu não gostaria de falar com vocês sobre esse amor em Deus, porque nós já falamos domingo passado. Hoje eu gostaria de trazer um pouco sobre o amor de Deus por nós. O amor de Deus pelas pessoas. E quando nós falamos de amor, nós temos esse versículo
que ele é tão conhecido, na verdade ele é o versículo mais conhecido em todos os lugares. É o versículo mais conhecido da Escritura. Lutero, comentando esse versículo, chegou a dizer que nesse versículo nós temos uma miniatura de toda a Bíblia ou do próprio Evangelho, porque aqui nós temos resumido a verdade e o plano eterno de Deus para o seu povo. Mas quando nós falamos de amor, nós em primeiro lugar identificamos que o amor para nós, igreja, nos nossos dias especificamente, é o atributo mais aclamado que existe na igreja. O amor de Deus é o atributo que mais é cantado nos nossos louvores. Pouco nós encontramos falar sobre a ira de Deus, que também é um atributo verdadeiro, que está em consonância com todos os demais atributos na Escritura. O atributo do amor é o atributo preferido da igreja, porque todas as vezes quando nós vamos abordar as pessoas, isso é estatística verdadeira no Brasil, o nosso evangelismo para as pessoas, ele está reduzido somente a um anúncio do amor de Deus. A igreja deixou muitas vezes de anunciar o pecado, de anunciar a ira de Deus, de anunciar a perdição eterna no inferno, e elas têm falado de um amor que é desprovido de justiça. Nós muitas vezes temos contribuído com essa predileção da igreja por esse atributo do amor de Deus. Na verdade, se nós fôssemos perguntar sobre a definição de Deus para a maioria dos cristãos, a maioria de nós não saberíamos definir Deus em termos daquilo, de como Ele se revela na Escritura. Nós teríamos uma mensagem pronta para falar que Deus é amor, porque Ele ama. E nós não saberíamos talvez dizer sobre outras coisas tão importantes na Escritura. E muitas vezes essa tendência de enfatizar um atributo mais do que o outro tem trazido muitas questões prejudiciais para a igreja. Por exemplo, na Idade Média, no período da Reforma Protestante, o amor de Deus foi um atributo que foi esquecido. Antes da Reforma. Antes da Reforma, a igreja vivia em um contexto onde a igreja estava unida com o Estado, em uma condição de soberania misturada com o Estado, cheias de práticas políticas, morais e sociais, contrárias à Escritura, como o nepotismo, como a simonia, como a Inquisição, como tantas práticas que contrariavam a Escritura. Mas não somente isso, estavam cheios de práticas espirituais equivocadas, onde as pessoas eram submetidas ao medo e ao pavor, porque a igreja ensinava que eles precisavam comprar o perdão por meio das indulgências. A igreja ensinava que a ira de Deus, ela ia trazer punição mesmo para aqueles que criam em Cristo, e eles iriam passar uma vida toda no purgatório, muitos anos no purgatório, sofrendo até que todos os seus pecados fossem purgados e enfim eles pudessem ir para o céu. E com base nisso, eles vendiam indulgências e saíam homens pelas ruas cantando canções bobas, como por exemplo aquela canção de um homem chamado, eu esqueci o nome do homem, mas aquele homem saiu e cantava aquela canção na porta das cidades. Quando uma moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Assim que uma moeda no fundo do cofre ressoa, a alma do purgatório voa. E eles então vendiam esses papéis, essas indulgências, para que as pessoas comprassem, e então elas viessem a ser livres de anos no purgatório. Eles vendiam até pelos mortos, para então essas pessoas se sentirem mais confortáveis, porque elas estavam aterrorizadas pela mensagem de pânico, medo e da ira de Deus. A própria experiência de Lutero, quando ele estava ainda cursando o seu curso de direito, indo de um lado para a cidade ao outro, ele
passa por uma grande tempestade, raios começam a cair do seu lado, e ele então faz um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não me matar por causa da sua ira, eu vou então entregar minha vida para o Senhor. E depois disso ele vai para um monastério, mas mesmo assim lá ele continua atormentado, porque ele se deparava todos os dias com aquela verdade de que Deus está irado contra os pecadores. Mas ele não conseguia encontrar descanso nas verdades do amor de Deus que está encontrado em Cristo Jesus, como esse verso diz para nós. Um amor que nos perdoa, um amor que nos salva, um amor que nos livra da ira de Deus. Porque Cristo sofreu essa ira em nosso lugar, e isso foi por amor. Então um homem chamado Johann Staupitz chega e aconselha Lutero que ele medite na cruz de Cristo. E ele passa a meditar na cruz de Cristo, e então ele diz que naquele momento em diante ele começou a entender a graça, o Evangelho, o amor de Deus. E ele diz que as portas dos céus se abriram para ele. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós não podemos cometer nenhum dos dois erros, nem superestimar um atributo, nem então supervalorizar ele. Nós não podemos dar evidência demais só para um atributo como, por exemplo, o amor, ou só, por exemplo, como para a ira de Deus. Nós precisamos entender quem é Deus em toda a sua completude. Nós precisamos entender como o amor e a ira de Deus se relacionam, porque os atributos de Deus são equânimes. Eles não estão em competições, não há um atributo que é maior ou melhor do que o outro. Deus, quando age em alguma coisa, Ele age de acordo com todo o seu ser. Se Ele é poderoso, Ele age com o seu poder. Se Ele é amoroso, Ele age com o seu amor também. É por isso que quando nós, já vamos falar mais para frente, quando nós afirmamos sobre o amor de Deus, olhando para todos os outros atributos, como por exemplo, santo, eterno, infinito, soberano, nós entendemos que o amor também é santo, infinito, eterno e soberano, porque não há competições dentro dos atributos de Deus. Então, todas as vezes que Deus age na nossa vida, Ele age em conformidade com essas verdades. Mas hoje em dia existem muitos equívocos em relação ao amor de Deus. O primeiro problema que nós enfrentamos é a própria falta de interesse em buscarmos conhecer a Deus. Quantos de nós, algum dia, procurou ajuda de alguém mais instruído, ou procurou ajuda na internet para comprar um livro, por exemplo, ou na própria Escritura, para conhecer mais quem Deus é? Quantos de nós muitas vezes se preocupou em saber o que significa dizer que Deus ama, mas também que Deus odeia e pune pecadores? Quantos de nós alguma vez se preocupou em conhecer mais sobre quem é a Trindade? O primeiro problema que faz com que eu e você muitas vezes sejamos enganados e vivamos uma mentira, pregando muitas vezes um Deus que não é o Deus da Escritura para as pessoas, é porque nós não nos dedicamos a conhecer a Escritura. Um segundo erro em relação a essa descrição de Deus como aquele que ama, é a própria divinização do amor. Existe uma tendência hoje na igreja de pessoas que dizem que a própria prática do amor é Deus. Talvez para nós essa realidade seja estranha, mas há muitas igrejas que vivem essa realidade. Existe uma terceira forma que as pessoas abordam o amor de Deus, que é uma forma demasiadamente humana. Quando nós pegamos a nossa experiência de amor e nós levamos essa experiência para Deus e queremos que Deus ame como nós amamos. Mas lembrem, nós amamos de uma forma bem pálida, como uma sombra, porque Deus compartilhou o amor, mas o nosso amor é corrompido pelo pecado. O nosso amor muitas vezes é um amor egoísta, mas o amor de Deus não é assim. O nosso amor muitas vezes é um amor fraco, que sucumbe em meio às dificuldades, que desiste, mas o amor de Deus não. O amor de Deus é forte, Ele é poderoso, Ele é invencível. Quando nós olhamos para essa tendência, nós vemos que as pessoas têm colocado uma fraqueza em Deus, como se o amor fosse uma fraqueza, um sentimento que deixa Deus vulnerável, sensível, efeminado. Um Deus também, indo já para o próximo ponto aqui, em quarto lugar, um amor fraco e tolerante, um amor permissivo, né, que não disciplina, que nem atua com rigor quando necessário. E aí a gente sabe que a disciplina, ela é uma manifestação de amor. Como
próprio autor de Hebreus vai nos dizer que aqueles que são disciplinados carregam então uma evidência de que são filhos de Deus. Se nós não somos disciplinados por Deus, isso significa que nós não somos filhos de Deus. Então, se Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama e porque nós somos seus filhos. Mas hoje em dia, por causa dessa expressão e dessa ignorância que muitos de nós carregam em relação a Deus, muitos têm utilizado aquelas frases, clichês, cheias de jargões, dizendo que Deus é amor, então por isso nós não podemos julgar. Pegue, por exemplo, um assunto polêmico como o casamento homossexual. Não é nem casamento, porque a Bíblia não fala de casamento nesses termos. Pegue, por exemplo, esse tipo de prática. Nós não podemos falar que é pecado, nós não podemos falar que Deus abomina, nós não podemos falar que a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus, porque se nós falarmos, então nós não estamos sendo amorosos. Como assim? Porque Deus é amor, então nós não podemos falar a verdade da Escritura? Porque nós estamos preocupados com essa geração que se preocupa demais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E aí, falas como, não julgueis, porque Deus é amor, nós não podemos julgar as pessoas. Lê do engano, a Bíblia manda você julgar. A Bíblia fala que se você não julgar, você vai ser julgado. A Escritura fala para nós que nós precisamos julgar os espíritos, ou seja, os pregadores que pregam diante de nós. Você precisa julgar se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. Você precisa julgar se o que eu estou falando é bíblico ou não. A Bíblia manda nós julgarmos a nós mesmos, no texto de 1 Coríntios, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus. A Bíblia manda eu e você julgarmos com reta justiça, manda eu e você julgarmos segundo os frutos que as árvores produzem. Então o julgamento ele é bíblico. É que as pessoas têm a dificuldade de entender que julgamento na Escritura não é condenação. Julgamento é um exame que nós estamos fazendo daquilo que se apresenta diante de nós. E a Bíblia ela condena o julgamento hipócrita, quando nós julgamos uma coisa que nós fazemos. A Bíblia condena o julgamento por maledicência, quando nós julgamos somente com o objetivo de difamar e denegrir a imagem de alguém. A Bíblia condena o julgamento sem compaixão, como foi lido o texto na leitura bíblica hoje de manhã em Gálatas 6. A Bíblia condena o julgamento segundo a aparência, quando nós temos uma percepção, mas não sabemos se aquilo é verdade ou não. É esse tipo de julgamento que a Escritura condena. E há versículo para cada uma dessas coisas que eu estou falando para vocês. Porque nós temos entendido então que pelo fato de Deus ser amor, nós não podemos julgar. A Bíblia diz que Deus se ira, Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecado e pune o pecador. Eu e você não podemos fazer isso. Mas Deus pode, porque Ele é o Altíssimo. Quanto a nós, cabe-nos amar as pessoas. Cabe a nós se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter compaixão daqueles que pecam, julgar segundo a reta justiça e corrigir segundo a Escritura, em amor. Não temos um pensamento de superioridade, porque o próprio texto que nós lemos hoje pela manhã diz que aquele que pensa ser alguma coisa está pecando, não sendo. Então, quando a Escritura diz que Deus é amor, não significa que nós também não podemos julgar, porque Deus também julga. E Ele julga segundo a sua verdade, a sua palavra. Em quinto lugar, há um outro erro, porque nós, como já falamos, temos colocado esse atributo como um atributo mais importante de Deus. Como um atributo que define todas as coisas na nossa vida, que define a nossa ética, que define a nossa adoração. Quantas igrejas hoje dizem, olha, venha até Deus, Ele aceita você como você está. Do jeito que você vier, você pode permanecer, porque Deus é amor. Mas Paulo diz em Gálatas que Deus não aceita a imagem do homem. E que a condição do amor de Deus é transformação. Todos podem vir da maneira em que estão, mas se o amor de Deus está aqui presente, as pessoas não vão permanecer do jeito que elas estão. Porque o amor de Deus transforma. Porque o amor de Deus muda a nossa vida e a nossa história. Seria um contrassenso dizer que eu encontrei um Deus tão grande
e minha vida não foi transformada. O arrependimento está incluído nessa verdade. Dizer que Deus é amor não significa dizer que Ele é menos santo, porque amor e santidade estão no mesmo patamar. Os salmos declaram, por exemplo, a grandeza e o poder de Deus, e muitas vezes essa grandeza e o poder de Deus são descritas no salmo como a bondade de Deus em nosso favor sendo realizadas. Então perceba como Deus está sempre agindo em conformidade com outros atributos. Por exemplo, amor e ira. Quantos de nós muitas vezes tivemos uma percepção que amar e odiar, ou amar e se irar, são coisas completamente distintas? Mas eu posso provar para você que o amor e a ira de Deus estão andando lado a lado. Mas eles têm sido considerados opostos e distintos e até mesmo rivais. Veja, por exemplo, o que eu vou dizer para vocês. Imagine algo que você ama muito, ou alguém que você ama muito. Agora imagine, depois de pensar, pense de fato agora em alguém que você ama muito. Agora imagine um outro indivíduo tentando tirar essa pessoa de você, ou tirar a vida dessa pessoa. Como que você iria agir? Com amor? Você iria agir com amor pelo seu objeto amado, mas a sua resposta ia ser uma ira de proteção por aquele objeto que você ama, contra aquele objeto que tenta atacar o seu objeto amado. Exemplo. Você ama os bebês? Então muito provavelmente você odeia o aborto. E a sua indignação não é propriamente dita contra o aborto. Ela é contra aqueles que praticam o aborto. Você ama os animais? Ama, mas então, e quando as pessoas praticam maus tratos? A sua indignação é contra a prática em si ou contra aquele que pratica os maus tratos? Como que a lei se aplica? Ela se aplica contra o ato ou contra a pessoa que pratica? Como que nós reagimos nesse sentido? Então, será que Deus, Ele só ama e não odeia também? Será que Deus, pelo fato dele ser amor, Ele também não odeia? Veja comigo. Se o pai, como nós descrevemos no sermão passado, ama o filho com esse amor eterno e perfeito, nesse relacionamento pericorético, e ele nos inclui e nos convida a esse relacionamento, então todo aquele que odeia o filho, ele também odeia e se opõe. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja o verso 36 desse capítulo de número 3 de João, por favor. Veja o que ele diz. Ele diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por um lado, se nós vemos a Escritura afirmando que Deus ama e concede salvação para aqueles que creem no Filho, por outro, nós vemos o fato de que todos aqueles que se opõem ao Filho, ao seu objeto amado, aquele a quem Ele estima, honra e glorifica, Ele derrama a sua ira e o seu ódio sobre todos aqueles que não amam o Filho. Quantos textos na Escritura nós temos a afirmação de que a ira de Deus não é contra o pecado, porque Deus não pode somente punir o pecado sem punir o pecador. Nós vemos o Salmo 5,5 dizendo, Deus odeia a todos aqueles que praticam a maldade. Provérbios 6 fala que há várias coisas que Deus odeia, mas a sétima Ele abomina, que é aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Deus não odeia a disseminação da contenda. Deus odeia aquele que dissemina a contenda. Em Romanos 2:2, ele diz assim, sabemos, temos a certeza disso, é convicção para nós, de que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais atos. A lista de pecado que ele falou anteriormente. Então a ira de Deus não vem somente contra o pecado, sem contudo vir também sobre o pecador. Isso não significa que Deus não ama esses pecadores, e mais à frente eu vou explicar por quê. Então aqui nós temos duas aplicações. Dizer que Deus amou o mundo, como nós lemos, não vai tornar em hipótese nenhuma um inferno desnecessário. O inferno estará cheio de pecadores
que odiaram e rejeitaram o Filho. Dizer que Deus amou o mundo também não significa dizer que todos serão salvos. É uma mentira, uma falsa esperança afirmar isso para as pessoas, porque a Bíblia fala de inferno, e o próprio texto que nós lemos, ele fala que todo aquele que crê não pereça, ou seja, a condenação, o julgamento, o juízo de Deus está pressuposto nesse verso, ao afirmar que todo aquele que não crê em Jesus irá perecer. Todo aquele que não acredita, e não é somente acreditar meramente, é uma fé que deposita a sua confiança, que vive em conformidade com essa verdade. Mas então, existe um outro problema quando nós chegamos nesse verso, que diz que Deus amou, tanto o mundo. Quando nós nos deparamos com o grande conflito que existem muitas vezes entre calvinistas e arminianos, uma grande discussão sobre a natureza desse amor, sobre a eficácia desse amor, e que afeta muitas outras verdades sobre Deus. Quando a Escritura afirma que Deus amou o mundo, o que ela quer dizer? Algumas coisas em consideração. A palavra mundo, que significa cosmos aqui, na Escritura, ela se refere em primeiro lugar de forma neutra ao globo, às coisas da terra, Mas a palavra mundo, assim como muitas outras palavras na Escritura, ela é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que possui vários significados, mas que o seu contexto vai determinar aquilo que ela está querendo dizer. Se eu disser para vocês que eu estou chupando uma manga, ninguém vai entender que é uma manga de camiseta, mas que é uma fruta. Isso significa que então a palavra manga, ela pode ser tanto uma fruta quanto uma manga de camiseta, mas o contexto vai determinar. E a palavra mundo também é utilizada do mesmo sentido na Escritura. Quando nós olhamos para uma outra abordagem sobre mundo, nós vemos que a palavra mundo ela é utilizada muitas vezes na Escritura como um sistema que contraria os preceitos de Deus. Por exemplo, pessoas que vivem em prazeres, riquezas, vantagens e outras coisas terrenas passageiras. Tiago fala isso: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, é o mundo como sistema. Também o mundo é usado como uma massa de pessoas incrédulas, condenadas, que estão em rebeldia e odeiam a Deus, e que muitas vezes são hostis à causa de Cristo. Jesus disse isso: o mundo vai vos odiar. E para esses que muitas vezes odeiam a igreja, o estado de condenação deles está sendo ali decretado por Jesus, mostrando que eles são aqueles que por natureza vão viver no pecado. Mas além disso, há um princípio de interpretação que nós precisamos aplicar quando nós vamos ler esse verso, que é o princípio do tota escritura, que nós precisamos, que significa ler a Bíblia considerando toda a Bíblia. Entendemos que essa palavra ela é utilizada em contextos que ela se relaciona com a salvação, como a palavra mundo se relaciona em outros textos com o sentido de salvação. Nós precisamos entender a própria teologia da salvação, o que a Bíblia diz sobre salvação. Ela diz que todos serão salvos? Ela diz que o amor de Deus é eficaz? Ou que ele é apenas convidativo? Deus apenas convida e é você quem decide se vem ou não. O que essa palavra mundo muitas vezes está relacionada nesses textos? Nós precisamos entender o próprio contexto em que ela está sendo utilizada. Por exemplo, Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 1 ao 4, Paulo está pedindo para que a igreja ore, para que eles tenham paz, e orem para as autoridades, que orem para os reis, que orem por aqueles que exercem domínio sobre alguns lugares, para que eles possam ter vidas tranquilas. E aí no final desse pedido de oração ele fala: porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que ele está querendo dizer com todos os homens? Ele está querendo dizer que são todos os tipos de homens, todos os tipos de pessoas, ricos e pobres. Ele fala isso na carta de Timóteo, que não deve haver diferença entre ricos e pobres, que são negros e brancos, famosos e não famosos, conhecidos e não conhecidos, e assim por diante. Quando a Bíblia diz então que Deus amou o mundo, ela não está se referindo à criação.
Não está se referindo ao cosmos, às árvores, aos animais. Embora muitas vezes a Escritura use uma figura de linguagem chamada prosopopeia, que diz que a criação geme pela redenção, mas não está relacionado com o sacrifício de Cristo. Ela não se refere ao sistema porque é impessoal, e ela também não se refere aos incrédulos e impenitentes, porque Jesus já descreveu essas pessoas como hostis à sua causa. Então, a quem exatamente, pelo contexto, a Bíblia se refere a esse amor que Deus tem pelo mundo? O que João está querendo dizer, na verdade, é Jesus que está dizendo essas palavras, porque ele está em um diálogo, ele está conversando com um judeu, ele está conversando com um mestre das sinagogas, Nicodemos. E qual era a teologia dos judeus? O que Jesus o tempo todo está tentando incutir na mente dos judeus? Que ele veio, então, para os seus o rejeitaram, mas agora ele está para todos, para gentios também, para gregos e bárbaros, para pecadores, para pessoas que viviam em devassidão, e não somente para os judeus, moralistas, religiosos, mas para todos os tipos de pessoas. Então, quando ele diz que Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, ele está mostrando para Nicodemos que a possibilidade ou a realidade da salvação não é somente para o judeu que é filho de Abraão por descendência, mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, não para um único tipo de pessoa específica. Essa aplicação então para nós, isso não quer dizer que nós vamos deixar de oferecer o amor de Deus para todas as pessoas. E cabe a nós cumprir o mandamento de pregar o Evangelho, de falar a verdade de Deus, de forma gratuita, inteira, sincera e irrestritamente. Isso também não quer dizer que Deus não ama todas as pessoas, porque aí às vezes a nossa mente começa a pensar, então quer dizer que Deus ama alguns, mas não ama outros? E aqui vale uma distinção muito importante que os teólogos fizeram sobre os tipos de amor que a Escritura revela para nós de Deus para todas as pessoas. Dr. Sproul, já falecido, faz uma distinção de 3 tipos de amor. Ele apresenta em primeiro lugar um amor que aparece na Escritura, chamado o amor benevolente de Deus. Que amor que é esse? A palavra bene e volente mostra a vontade de Deus de fazer o bem. Deus tem uma boa vontade direcionada a todas as pessoas. Ele faz o bem para todos os tipos de homens. Ele faz o bem para todos os crentes e descrentes. Ele faz o bem para o bandido, para o ladrão, para o assassino, para o corrupto. Ele faz o bem para o justo, para aquele que ama Cristo, para aquele que segue os seus mandamentos. Ele faz o bem de maneira indistintivamente para todas as pessoas. Esse é o amor benevolente. Deus derrama ele sobre a criação. Ele providencia alimento, como diz o Salmo 103, para os animais. Ele veste as flores do campo. Ele dá água e comida para os pardais. Ele traz pela sua providência vida sobre a terra. Ele traz alimento para nós. Paulo diz em Atos 14 que ele alegra o coração dos homens, independente da sua fé e religião. Que Ele é aquele que nos mantém, no qual nós nos movemos e existimos, como ele diz em Atos 17. Há um amor que é derramado sobre todas as pessoas. Mas há um segundo amor, um amor beneficente, que é um amor que faz a bondade de maneira eficiente, aonde nós reconhecemos a graça que é comum a todos. Deus faz a chuva e o sol vir para todos. Deus derrama dons sobre aqueles que não são cristãos. O bom médico que salva a vida no hospital, ele tem um dom que foi vindo de Deus. O bom advogado que defende a lei, e ele não é crente, ele faz aquilo porque Deus derramou um dom sobre ele. Isso é uma manifestação da bondade e amor de Deus, um amor beneficente. Os ímpios, eles se casam, eles têm filhos, eles são felizes, eles desfrutam da bondade e desse amor beneficente de Deus sobre a sua vida. Há um amor que é universal a todos os homens. Asaf,
No seu salmo, ao ver os ímpios prosperarem, ele chega a se indignar e pensar: por que os ímpios prosperam? Mas depois, no final, quando ele vai ao santuário de Deus, então ele percebe que esse amor está para todos, o amor de abençoar as pessoas. Mas há um tipo de amor que só está sobre aqueles que são crentes. E é isso que consola Asaf, porque ele viu que o fim dos ímpios, apesar desse amor benevolente, apesar desse amor beneficente, é a destruição, é a condenação. Mas há um terceiro tipo de amor, e é sobre esse amor que João está falando em João 3,16, que Deus amou o Filho, que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É o amor complacente, é um amor de prazer, é um amor que é mediado pelo Filho. Na verdade, esse amor complacente é o amor que o Pai tem pelo Filho, e ele é estendido a você quando você crê no Filho e a obra de Cristo é imputada sobre você, porque agora quando Deus olha para você, quando creu em Jesus, Ele não vê mais você e não vê mais os seus pecados, mas Ele vê a Cristo, que é irrepreensível, que é santo, e por isso Ele não vê mais você perdido em condenação, mas Ele derrama o amor dele sobre você. Esse amor complacente, esse amor incondicional, esse amor que triunfa sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para esse amor complacente em toda a Escritura sendo revelado para nós cristãos, olhando pela forma multifacetada que ele aparece na Escritura, nós vemos que a Bíblia descreve que esse amor complacente de Deus, ele é maior e ele é mais seguro que o amor de mãe, porque a Escritura diz que uma mãe pode abandonar o filho, mas o Senhor não vai nos abandonar, por causa do seu amor. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai me acolher. Esse amor é um amor protetor, porque o salmista fala: como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das suas asas, em Salmo 36, 7. No Salmo 96, 18 e 19, ele disse assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já-me no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O amor de Deus, ele é consolador para nós, os filhos, que temos o amor complacente de Deus. Para nós que temos um amor complacente de Deus, ele é renovador, porque ele diz: ó Senhor, o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará. Ele é demonstrável e também é sacrificial, como nós vemos aqui nesse próprio verso que indica que ele deu o seu filho como uma dádiva, como um presente, como um sacrifício que prova esse amor. Paulo disse, que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, em Romanos 5. Ele é abundante, o salmista fala isso. Ele é salvificamente pleno e perfeito, porque Paulo fala para nós em Efésios 2, depois de apresentar o estado caótico da humanidade em pecado, que Deus, em sua riquíssima misericórdia e bondade, nos amou em Jesus Cristo e nos salvou. Ele é também descrito como melhor que a vida. O Salmo 63, 3 diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Esse amor complacente que Deus tem por nós, igreja, que está sendo mediado pelo amor que Deus tem pelo Filho. Todas as vezes que ele aparece no Novo Testamento, ele aparece demonstrando essas características de um amor pleno e verdadeiro. Olhando para os estudiosos, levando em consideração todos os atributos de Deus, como por exemplo, Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imenso, Deus é doador, Deus é soberano, Deus vence. Então, analisando todas essas verdades de Deus, nós podemos dizer algumas coisas sobre esse amor em relação aos outros atributos de Deus. Nós podemos dizer que esse amor é um amor de eleição,
porque Deus nos escolheu. Ele disse em 1 João 4,9: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 15, no verso 17, ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem escolhi a vós outros. Ele mostra que o amor de Deus é um amor de eleição, é um amor não influenciado, porque não havia nada em mim e você que fizesse com que Deus nos amasse. Deus não viu bondade, Deus não viu retidão, Deus não viu obediência. Ele amou porque Ele é amor, porque Ele quis amar. Paulo fala isso em Efésios no capítulo 1, que o princípio pelo qual Deus usou para te amar foi a sua própria vontade, foi o seu próprio nome. É um amor infinito, imutável, santo, cheio de graça, um amor de redenção, um amor eterno, um amor imenso, doador. É um amor que nos procura, que nos caça, que nos atrai, que nos laça com laços de amor. É um amor, como diz Paulo em 1 Coríntios, que nos constrange. Esse é o amor de Deus. É um amor que triunfa, é um amor que preserva. Ou você acha que você só não se vai da presença de Deus, que você só não desvia e cai desfiladeiro abaixo ao pecado, porque você consegue se manter firme? Você se mantém firme porque a Escritura diz que o amor de Deus preserva você, o amor de Deus guarda você, o amor de Deus protege você. Nós precisamos aprender, irmãos, a apreciar o amor de Deus, o amor de Deus pela igreja. E sobre essa perspectiva de João 3,16, a gente vê que esse amor, ele tem procedência em Deus, porque ele diz que foi Deus quem amou. E Deus amou antes da fundação do mundo, como ele mesmo diz. A gente vê que a amplitude desse amor, ou seja, a extensão desse amor, é que ele amou o mundo. Nesses termos em que nós apresentamos, amou todos os tipos de pessoa. Ele não amou somente um grupo de pessoas, Ele não amou somente judeus, Ele não amou somente negros, Ele não amou somente brancos. Ele amou todos os tipos de pessoas. Ele não exclui, Ele não é um amor exclusivista, né? Esse amor de Deus, Ele vai pelo mundo, salvando os tipos de pessoas menos imagináveis para nós. Paulo diz isso, né? Que Ele salva e confunde as pessoas com esse grande amor. Esse é um amor que não pode ser descrito, embora nós possamos dar aqui todas essas características desse amor. A Escritura diz para nós nesse verso 3,16 que Ele nos amou de tal maneira, ou seja, é um amor que não pode ser descrito por nada nesse mundo. Cabe a nós ficarmos a nossa vida inteira perscrutando e conhecendo mais desse amor, mas mesmo assim nós não vamos chegar à compreensão, como o próprio Paulo vai dizer, o comprimento desse amor, a largura, a altura e a profundidade. É uma dádiva, porque Ele deu o seu Filho. Isso deve valorizar muito mais a salvação para nós. Pensem vocês que são pais. E se vocês tivessem que entregar o filho de vocês para salvar alguém, mas não salvar alguém que vocês são amados por eles, não salvar alguém que faz o bem para você, mas o filho unigênito foi dado para pessoas iníquas, imundas, depravadas, sujas, pecadoras, que não mereciam o amor de Deus. O Filho Santo e Perfeito, que sempre amou o Pai com amor perfeito, foi entregue por pessoas que odiavam a Deus. Quem eram essas pessoas? Era eu e você. Era eu e você que vivíamos indiferentes a Deus. Tanto faz. Era eu e você que vivíamos indiferente à Escritura. Tanto faz ler a Bíblia ou não.
Era eu e você que vivíamos indiferença à vida de oração, tanto faz orar ou não. Era eu e você que vivíamos indiferente a estar na igreja, tanto faz ir no culto ou não. Por que ir no culto? Foi por esse tipo de pessoa que Cristo morreu, foi por nós, pecadores, miseráveis, carentes da glória de Deus, pessoas que não amavam ao Senhor, mas pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito, Deus tem mudado isso no nosso coração. Amém? Deus tem mudado isso. Ele mostra essa verdade que é para todo aquele que nele crê, que Deus está de mãos estendidas, oferecendo essa salvação de maneira indiscriminada a todas as pessoas. E aqueles que creem em Jesus, eles receberão a salvação. Ela também, nesse amor, traz uma promessa que é a segurança do livramento, porque ele diz que nós, ao crermos em Jesus, não iremos perecer. O inferno é real, ele existe. Pessoas vão ser, daqui a alguns anos, quando Cristo voltar, lançadas no inferno, aonde o fogo não se apaga, aonde o verme come e nunca morre, aonde há choro e ranger de dentes, por uma eternidade, não vai ter fim, nunca vai acabar. Para todos sempre as pessoas estarão separadas de todo tipo de bondade e amor de Deus, elas estarão desfrutando da condenação do inferno. Mas para aqueles que creem em Jesus, ele diz, esses não vão perecer. Eu te pergunto, você crê em Jesus? Eu não estou perguntando se você acredita que Jesus veio na terra e viveu. O Jesus histórico é bem provado pelos estudiosos. Não é difícil crer que Jesus existiu. Eu estou perguntando para você se você crê, se você confia, se você o ama, se você deseja servi-lo com a sua vida, se você quer mais dele todos os dias. Porque essa palavra que crê, ela está constituída de uma consciência intelectual de que ele existe, de um apego emocional com o coração, e de uma verdade que traz volição e vontade em nós de vivermos para ele. E ele diz então que nós, ao crermos em Jesus, teremos essa vida eterna que nós já desfrutamos aqui e agora, para aqueles que creem, porque Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quando você lê a Escritura, quando você ora, quando você se relaciona com Deus, quando você está na igreja aqui com os irmãos, Deus está agindo e nós estamos cada vez mais conhecendo a Deus e já desfrutando algumas coisas do que nós viveremos na vida eterna. Que significa conhecer a Deus. E embora não tenha muito a ver com o tema que nós estamos falando, eu posso aqui fazer uma aplicação como exortação. Se você não tem vontade de conhecer a Deus, mas por que você quer ir para o céu? Porque é isso que você vai fazer lá. Você vai conhecer a Deus para todos sempre. Se conhecer a Deus não é um prazer para você, talvez a sua motivação em ir para o céu está completamente errada. Você quer ir para o céu porque você não quer ir para o inferno. Você quer ir para o céu porque você não quer sofrer. Mas você não quer ir para o céu porque você ama o Senhor. E porque você quer ver Ele, assim quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você quer dar de cara com Jesus e ter as suas lágrimas enxugadas, e você finalmente não precisar mais lutar contra o seu pecado, porque agora você vai ter um corpo glorificado, ausente de todos os tipos de sofrimento. Essa é a promessa de Deus para nós. Aplicações finais. Nós podemos ver que, ao conhecermos sobre o amor de Deus, nós podemos lidar com a riqueza de conhecer esse amor. Se estudando o amor de Deus, nós podemos descobrir tantas coisas assim e mergulhar no seu ser. Imagine nós conhecermos Deus por completo. Imagine se nós estudarmos um pouco mais para conhecer o que significa saber que Deus é trino, o que significa saber que Deus é independente, o que significa saber que Deus é onipotente, ciente
e presente. O que significa de saber que Deus é bom, amoroso, justo? Será que tem a ver com a nossa justiça, com a nossa bondade, com o nosso amor? O que significa saber que Deus é santo, 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 como a Escritura revela? Veja quantas coisas nós podemos descobrir e conhecer sobre Deus. Há uma riqueza inesgotável para nós aqui na terra, e ela está aqui, na Escritura, nesse livro tão maravilhoso que nós podemos nos dedicar a conhecer ao Senhor. Nesse verso, nós também encontramos duas atitudes de Deus em relação a todos os homens. Há duas maneiras gerais com que Deus trata a humanidade. Primeiramente, Deus nivela todos os homens entre si, de todas as eras, de todos os lugares, de todos os tempos, de ontem, de hoje e também de amanhã. Ele coloca todos em uma única situação. Estão todos condenados e encerrados debaixo do pecado, até que creiam em Jesus e sejam salvos. Todos são pecadores. Deus não diz que há alguns que são mais pecadores que outros, outros que são menos que outros. Deus não faz distinção. Se você pensa em todos os tipos de divisões que eu e você podemos fazer e distinção entre as pessoas. Um saudável e um doente. Alguém de influência, alguém de não influência. Um milionário e um mendigo. E todos os outros tipos de classes que nós criamos, e divisões, e tribos, e grupos que nós criamos. Pensem em todos esses grupos. Deus não entra nesse jogo conosco. Ele simplesmente diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens, igualmente, são moribundos diante de Deus. Todos eles estão perdidos até que eles creiam em Jesus e tenham a sua vida mudada. E a separação desses dois grupos de Deus é justamente essa: que Deus vê salvos e perdidos. Deus vê aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem. Em qual grupo nós estamos? Essa é a última aplicação doutrinária. Aplicações finais sobre a nossa vida cristã, com base nessas verdades que nós ouvimos. O que isso tem que mudar na minha vida diária? Saber que Deus me ama assim. O que isso tem a ver comigo e com você no nosso dia a dia? O salmista diz em Salmo 136, 1: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Viva uma vida de gratidão a Deus. Seja grato a Deus, porque Ele te amou. Deus, você não está fazendo um favor para Deus em hipótese nenhuma, porque, como nós falamos, Deus não precisa de você, mas seja grato a Deus, porque isso é graça. Você não merecia, Ele te amou. Você não merecia, Ele te salvou. Você não tinha nada de bom, Ele te escolheu. Seja grato a Deus. Tenha uma vida de convicção e segurança em Deus, porque Paulo fala: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Tenha convicção e segurança desse amor. Além disso, viva uma vida de obediência, porque ele fala em 1 João 5,3: porque nisto consiste o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Viva uma vida de mutualidade uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, alegrem-se uns com os outros, chorem uns com os outros, amem uns aos outros, porque Deus amou vocês de tal maneira, Ele também deseja que vocês amem assim uns aos outros. João disse isso para nós, e essa também é uma evidência de salvação, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Em último lugar, uma vida guiada pela vontade de Deus, morta
para as paixões carnais. Ele disse, Paulo, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu vivo para Cristo, que Ele morreu por mim. Então viva uma vida que agrade a Deus.